dia 9º ano, turma, vamos dar início hoje a um novo capítulo. Nesse capítulo se chama Classificação dos Vegetais. E a tia quer que vocês peguem o módulo 2 e coloquem na página 240, né? Então, nesse capítulo, nós iremos estudar como os vegetais eles foram classificados. Bem aqui na página 240, gente, vamos falar um pouco sobre a questão da diversidade, né, dos vegetais. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é a imagem, né, que tem aí no livro do Jardim Botânico, né, uma fotografia, né, que foi criada em 1808, né, atualmente, gente, o Jardim Botânico, ele apresenta, né, uma grande diversidade de plantas vivas naquele local. E o Brasil, gente, é um país, né, é o país com a maior biodiversidade do mundo, quer dizer, apresenta uma maior variedade de espécies de seres vivos, né? E para se estudar, né, essa diversidade das espécies, dos vegetais, né, foi preciso que catalogar essas espécies, até para poder facilitar essa questão dos estudos. E a catalogação, gente, das espécies, né, vegetais brasileiras, ela teve início com o naturalista alemão Carlin, né? O que é que ele fez? Ele viajou pelo Brasil, né? Ele realizou estudos sobre a natureza. E esses estudos eram especialmente voltados para os vegetais, né? E com esses estudos, né, com o tempo, resultou num famoso livro, né, que se chama Flora Brasiliensis, né? E bem aqui na página de vocês, ó, deixa eu colocar aqui, ó, temos essa imagenzinha aqui, ó, do lado. Essa imagem, gente, é a imagem, né, da capa original do livro, né, Flora Brasiliensis, foi desse livro que a gente acabou de falar. É o maior projeto de catalogação de uma flora da história botânica. Nela fala sobre milhares de tipos de espécies que existem. A obra ela foi também a primeira estimativa, da biodiversidade brasileira, né? O Brasil é considerado o país mais rico, né, em plantas do mundo. Indo, gente, agora para nossa outra página, né, que é a página 241, nós temos essa imagem, nessas 4 imagens aqui. Nessas 4 imagens, gente, a diversidade, gente, dos vegetais na Terra, a gente sabe que é enorme, né? E para facilitar, né, esse estudo sobre essa diversidade, os vegetais eles foram agrupados em grupos, né, de acordo com as suas características, né? Foi observado neles a questão dos vasos condutores, das flores, dos frutos, das sementes, e com base nisso eles foram e agruparam esses vegetais. E essas imagens aqui nos mostram exatamente os 4 grupos, que é exatamente os 4 grupos que iremos estudar, né, nesse nosso capítulo. Então, eles foram divididos em 4, né? Foram divididos em briófitas, né, que é essa primeira aqui, ó. Briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Então, vai ser esses 4 grupos que iremos estudar nesse capítulo, né? E com esse agrupamento, né, além de facilitar, né, essa identificação dos vegetais, contribuiu também, gente, para a compreensão, né, e a evolução, né, se estudar melhor a questão da compreensão e da evolução desses seres vivos, né, desses vegetais. Indo, gente, agora para o primeiro grupo, né, como eu falei, iremos estudar cada grupo, então iremos iniciar, né, com o nosso primeiro grupo, que no caso é as briófitas. Eu vou dar um zoom aqui nessa imagem, que essa imagem, gente, é uma imagem exatamente o que? Um exemplo que a gente tem de uma briófita, né, que é conhecida como hepáticas. Né? As briófitas, gente, elas apresentam, né, a passagem do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, foi plantas que saíram do ambiente aquático e conseguiram se manter no ambiente terrestre, né? Apresenta algumas características que evitam a perda excessiva de água, né? Elas são encontradas em ambientes úmidos, né? E próximo à água, né? Apesar delas saírem, né? Elas fazerem esse transe, né? Da parte do ambiente aquático, né?
e já se adaptar mais ao ambiente terrestre, essas plantas ainda elas necessitam o quê? Necessitam da água, elas necessitam estar próximas a locais úmidos. Na maioria das briófitas, gente, os gametas masculino, o gameta masculino é conhecido como anterozoide e o feminino, oosfera, tá bom? E eles são produzidos em indivíduos diferentes. No interior, gente, da estrutura, né, elas são protegidas, né, por essas células. Vamos ter lá essas células reprodutivas, tá bom? E o transporte, gente, das briófitas, as briófitas elas não têm vasos condutores de seiva, né, que são os que a gente já estudou naquele nosso primeiro capítulo, né, que são eles, xilema e floema. Então, as briófitas elas não possuem vasos condutores de seiva. Então, devido a essa falta desses vasos condutores de seiva, né, o transporte de substância desses vegetais, ele é feito o quê? De célula a célula. E devido também a essa falta, né, desse vaso condutor, limitou muito o tamanho das briófitas, né? Devido a ela não ter esses vasos condutores de seiva, as briófitas são plantas de pequeno porte. A gente não vai encontrar briófitas, né, grandes. Nós só iremos contar briófitas, né, como plantas de pequeno porte. Ó. Bem aqui, nessa páginazinha de vocês, temos essa imagem, ó. Essa imagenzinha é exatamente uma imagem, né, de uma briófita. E o que é que temos que entender, gente? As briófitas, gente, elas não apresentam folhas, viu? Nem tem folhas, nem caules e nem raiz, né? Exatamente como os outros vegetais. Mas elas vão possuir estruturas bem parecidas, né? Que são filóides, os cauloides e os rizóides, que vão fazer praticamente a função que faria, né, as estruturas que a gente acabou de dizer que elas não possuem. Bem aqui nessa imagem, né, mostra exatamente onde se localiza cada um. Bem aqui nessa primeira, né, que é essa partezinha bem aqui, ó, temos o rizóide, né, que a função é o quê? Fixa o vegetal, né, no substrato e não realiza a fotossíntese, né, nem a absorção de água e sais minerais, né. Subindo, gente, já aqui, ó, nesse outro risquinho, vamos ter os cauloides, né? Realiza fotossíntese, absorção de água e sais minerais, né? Além também de sustentar outras partes do vegetal. Indo mais para cima, ó, nessa outra partezinha aqui, né? Já iremos ter os filóides, né? Que realiza a fotossíntese e a absorção de água e sais minerais. Essa outra aqui vai ser a haste, ó. Né, vamos ser a haste e essa daqui vai ser a cápsula, né? Lembrando que a haste ela sustenta, no caso a haste, a função que é sustentar a cápsula, essa estrutura que está mais em cima. E a cápsula é uma estrutura responsável pela formação dos esporos, né? Nas briófitas. Indo agora, gente, para nossa outra página, né? Que é a página 243. Vamos entender sobre a questão da reprodução, né, da reprodução das briófitas, né? As briófitas, gente, assim como os outros grupos das plantas, né, que a gente iremos estudar nesse capítulo, elas apresentam, né, no caso as briófitas, elas apresentam o quê? Reprodução com alternância de geração. Quer dizer, né, tio, o que é essa alternância de geração, né? Durante uma fase da vida, né, das briófitas, vai ocorrer a produção de esporos, né, que essa fase vai ser a fase assexuada da planta, e em outra vai ocorrer a produção dos gametas, que no caso será a fase sexuada da planta. Então, ela vai ter duas fases, né, a assexuada, né, que é a responsável pela produção dos esporos, e a produção dos gametas vai ser, no caso, a fase sexuada, né? Então, as briófitas elas vão apresentar o quê? Duas formas distintas, né, no seu ciclo de vida, né? Que é a gametófito, né, que no caso é a produção dos gametas, e a esporófito, que no caso é o produtor, né, a produção dos esporos. Então, vou estar colocando bem aqui nessa imagem, gente, dar o zoom nela, para nós entendermos melhor sobre essa questão
né, como ocorre essa reprodução das briófitas, né? Então, vamos lá, né? As briófitas, gente, né, como eu já falei, vai ter a fase gametófita e a fase esporófita. Vamos ver como é que acontece isso. Ó. Olhando bem aqui pro número 1, né, vamos observar o número 1 e o número 2. O que que acontece, gente? Ó, no 1, né, o gametágio feminino, né, bem aqui vai acontecer o quê? A formação da oosfera. No 1, você vê que um é um feminino e o outro é masculino. Um femininozinho, né, e o outro masculino. Bem no vermelho é o feminino e aí no 2, ó, que é o azulzinho, é o masculino. Então, no 1, né, nós temos duas plantas, né? Duas briófitas. Aí temos uma masculina e uma feminina. Então, no 1 vai ocorrer a formação da oosfera e no 2 vai ocorrer a formação do anterozóide, né? Então, temos o gameta masculino e o gameta feminino, né? O que é que vai acontecer? Ó, vamos olhar para o 3, né? Para o númerozinho 3. No 3, gente, os anterozóides, eles se movem por meio da água até a oosfera. Então, quer dizer o quê? Que, né, o masculino vai lá, né, o gameta masculino vai à procura, né, em direção ao gameta feminino, né, até eles se encontrarem. Ó, olhando agora para o 4, né, aí no 4, o anterozóide, ele se une à oosfera, originando o zigoto. Então, quando acontece o encontro dos dois, né, do gameta masculino com o feminino, vai originar o quê? Vai originar o zigoto, né? Indo agora para o 5, ó, no 5, gente, ó, o que é que irá acontecer aqui? O zigoto, gente, se desenvolve, ele vai se desenvolver e dá origem a um embrião, né? Com isso, ó, olhando para o 6, né, o embrião origina, o que é que vai acontecer? Depois o embrião vai originar um esporófito que permanece sobre o gametófito, né? E no 7, ó, que é aqui, ó, na cápsula do esporófito, gente, nessa cápsulazinha, até naquela que a tia mostrou, né, agora mesmo, na página anterior, na cápsula do esporófito ocorre a formação dos esporos, e esses esporos são liberados no meio ambiente, né? E aí, em seguida, né, o 8, ó, o que é que vai acontecer? Ao encontrar, né, o esporófito ao cair no ambiente e ao encontrar as condições adequadas, né, esses esporófitos se desenvolvem, né, com isso eles vão dar origem a outra planta, né, uma planta ou com gameta masculino, né, ou com um gameta feminino. Por isso que a gente chama de alternância de geração, né? Nós tivemos, aí vai começar o quê? Vai começar tudo de novo, ó. Bem aí no 1, 2, tivemos a fase gametófica. Por quê? Porque tivemos a união do gameta masculino com o feminino. Depois dessa união, se gerou um novo ser vivo, né? Uma nova plantinha, né? Por meio do desenvolvimento do zigoto, e esse zigoto foi lá e ocorreu a produção dos esporos. Aí, então, aí nós tivemos o quê? Né? Já uma fase esporófita, né? Aí, essa fase esporófita foi lá, né? Foi para o meio ambiente, com isso gerou, né, o novo ser vivo, e esse ser vivo, ele já vai ser já um ser vivo que relacionado à fase gametófita, né? Vai vir ou com o gameta masculino ou com o gameta feminino, né? Então, gente, o ciclo de vida, né, acima, né, esse ciclo de vida que a tia apresentou, envolve tanto a reprodução sexuada, né, porque temos a participação dos gametas, né, e também, né, tem a parte assexuada, né, que é na parte lá do esporófito, né, quando ocorre a produção dos esporos, que no caso não precisa de outro ser para que se desenvolva outra plantinha, tá bom? Então, gente, esse é nosso primeiro grupo, né, o grupo das briófitas. Qualquer dúvida em relação à explicação, vocês me procurem no privado em relação à explicação ou em relação à atividade, tá bom? Tenham um bom dia.